Boa noite a todos. 8 horas. Não vou falar que é o horário de Brasília. Vamos começar mais uma live aqui sobre corticoide e osteonecrose. Vamos esperar. E aí, Diegão? Saudade tua, grande mestre. A gente vai conversar um pouquinho sobre corticoide e osteonecrose, apesar de eu já ter comentado numa live logo no início da pandemia sobre o uso do corticoide, as consequências que isso pode causar na articulação do quadril, e também já ter até um vídeo, alguns vídeos no meu canal do YouTube. Inclusive a gente fez uma live do meu quadril de quase 2 horas só sobre osteonecrose. O que acontece é que nas últimas semanas eu tenho recebido alguns questionamentos sobre a utilização do corticoide na prevenção de uma forma, vamos dizer assim, mais grave da Covid, dos efeitos pulmonares, né, dessa pandemia que a gente está vivendo aí. Então, eu acho que esse vídeo ele acaba sendo pertinente, essa live acaba sendo pertinente, porque nunca é demais avisar, orientar sobre o uso do corticoide de forma inapropriada ou de forma sem uma orientação correta. Então vamos começar aqui. O que a gente fez dessa vez, essa live? Eu acho que ficou bastante legal. Eu coloquei antes, abri um espaço para perguntas. Eu tenho aqui 12 perguntas, vou tentar respondê-las, tá? Eu acho que essa forma de live é bem interessante, porque é difícil a vida da live ficar lendo aqui as perguntas, e esse fato de mandar as perguntas antes eu consigo trabalhar, deixar uma ordem aqui que está bem legal. Mas vamos só começar a conversar um pouquinho. O corticóide, na verdade, é um anti-inflamatório hormonal. Então ele, na verdade, é um hormônio que nós temos produzido por nossa glândula suprarrenal e que tem várias funções positivas no nosso organismo também, tá? A gente, quando tem uma falência da adrenal, né, o nosso cortisol baixo, a gente não tem uma resposta, uma reação a determinados estímulos. Então isso também é ruim. Essa fadiga adrenal é ruim. Agora, tudo que a gente sabe que na vida tudo em excesso, tudo em demasia ou pouco não é interessante. E o fato da utilização do corticoide já é comprovado que tem relação direta com a articulação que eu gosto de tratar, que é o quadril, tá? Então, eu vou selecionar, eu vou pegar algumas. A gente já conversou muito sobre osteonecrose, né? Eu acho que tem tudo para ver, não só no meu site, nas lives, enfim. Então, eu vou priorizar dessa vez as perguntas, né? Até porque as pessoas, os pacientes, fizeram questão de mandar as perguntas de várias formas. Eu acho que vale a pena a gente priorizar isso aí, né? Então, a primeira pergunta que eu vejo aqui é o seguinte: existe dose segura para o uso do corticoide? Então, vamos começar a entender que não existe dose segura para corticoide, tá? E aí eu posso pegar uma outra pergunta com relação que foi feita, acho que pela Amanda, que ela perguntou se o tempo e a dose têm relação com a osteonecrose. O que se vê na prática é que os trabalhos mostram que sim. Quanto maiores as doses e maior tempo de utilização, existe uma maior predisposição à osteonecrose, principalmente do quadril, mas existem outros pontos de osteonecrose, como a cabeça humeral, no joelho, enfim, no fêmur distal. Mas o grande ponto é que eu já vi na minha prática, em alguns casos, corticoides de baixa dose, muitas vezes em automedicação. Por exemplo, eu tenho uma rinite alérgica, então eu vou e utilizo aquele sprayzinho nasal que tem corticoide. E o uso crônico daquilo ali, mesmo em baixas doses, tá, pode e tem relação com osteonecrose. Eu já tenho alguns pacientes. Pacientes, por exemplo, com dermatites atópicas ou outros tipos de dermatite, que utilizam corticoide tópico, pode ter relação mesmo em baixa doses, tá? Uma vez faz um tempo já, eu tive uma paciente que, e aí fica a dúvida com relação à doença idiopática, mas é importante dizer. O que é idiopática? É que a gente não consegue determinar uma causa, que pode estar presente em alguns trabalhos de 20% até 40% das osteonecroses.
Mas o interessante dessa paciente é que era uma paciente extremamente jovem, se eu não me engano tinha 21, 22 anos na época, e ela tem um relato na história dela que ela fez a utilização de uma ampola de corticoide intramuscular porque ela estava com uma dor lombar, enfim. Não, aquele negócio, não tem como... É difícil a gente prever isso aí, mas ela desenvolveu osteonecrose bilateral. Inclusive teve que botar prótese no quadril. Então, eu sou vamos dizer assim, da velha guarda da cirurgia de quadril já, então eu costumo dizer o seguinte: o corticoide ele tem efeitos muito positivos em determinadas patologias. Por exemplo, na COVID, em casos extremamente de comprometimento pulmonar, no intuito de diminuir o processo inflamatório, tá? Mas o que eu vejo na prática é que a utilização inapropriada dos corticoides é muito grande. Quantas vezes, quando eu dava plantão em emergência, o paciente chegava com uma dor lombar, uma lombociatalgia, né, aquela dor que irradiava para a perna, e já pedia logo de cara: eu quero um dexacetoneurin, porque eu tomei uma vez, eu tô com uma dor no ombro, eu tomei um diprospan, e isso acontecia, entendeu? Então, quer dizer, imagina quantas vezes esse paciente utilizava isso aí, essa automedicação. Quantas vezes você chegava na farmácia e pedia para aplicar na farmácia? Então, isso aí é um grande problema, sabe? Então, eu tenho certeza que o corticoide ele tem indicações precisas, tá? E que ele deve ser utilizado, porque tudo na vida é risco-benefício. Então o benefício dele, quando ele vai ser muito mais interessante do que o risco, tem que ser utilizado. O problema é que na maioria dos casos a gente não está vendo isso, tá? Então a profilaxia de uma alteração do comprometimento pulmonar mais agressivo da COVID com a utilização do corticoide, na minha opinião, pode trazer consequências complexas, principalmente para a articulação do quadril. Ainda mais com relação à dose, tempo que vai utilizar, isso pode alterar o seu eixo adrenal, córtico-adrenal, que vai alterar a tua função hormonal como um todo, levando a uma coisa que a gente chama de bloqueio de eixo. Se você toma muito corticoide de fora, para que o teu organismo vai produzir? E aí, de repente, do nada, você para de tomar, e o teu organismo não produz mais. Então isso pode ter consequências graves do ponto de vista endócrino, hormonal, que a gente orienta, tá? Uma outra pergunta que foi feita também, com relação a outros medicamentos. A gente fala muito do corticoide, né? E teve uma pergunta num grupo que é muito interessante sobre cirurgia de quadril, que fez sobre o uso contínuo da dipirona, se isso faz mal. Olha, a dipirona em si não tem nenhum relato com relação à osteonecrose de quadril. Em consequência, ele poderia ser utilizado para tratamento de dor, enfim. Mas aquele negócio, todo medicamento, ou tudo que é feito em demasia, a gente já conversou sobre isso, pode trazer consequências. Então a dipirona pode ter relação com alteração renal, alteração gastrointestinal, com alteração com aplasias medulares, quer dizer, não formação dos nossos glóbulos sanguíneos, tá? Então, não deve ser utilizada sem uma orientação, tá? Eu estava aqui conversando até com a minha esposa, ela falou: olha, lá nos Estados Unidos não se usa a dipirona, né? Mas se usa o paracetamol. Só que o paracetamol, ele, se eu não me engano, acho que é um segundo ou terceiro a maior causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Por quê? Porque é utilizado de forma inapropriada, tá? A mesma coisa a utilização lá das codeínas, do tramal, enfim. Isso aí é uma febre, as pessoas se automedicam de uma forma muito complexa. Então, o uso contínuo não é interessante de nenhum medicamento, porque é uma droga, tá? E uma outra coisa que se faz uma reflexão sobre essa pergunta, que foi do uso contínuo: se você tem uma dor no quadril, uma osteonecrose, uma artrose, enfim, um impacto que seja, e você toma Novalgina todo dia, é porque tem algo errado. Então, vale a pena procurar um especialista em quadril para ter uma avaliação se a tua indicação não é cirúrgica, porque ficar com esse tipo de tratamento não é tratamento. Na verdade, isso aí está entre aspas, se intoxicando com essa droga, tá? E a gente tem casos com vários medicamentos, não só a Novalgina, mas anti-inflamatórios, o próprio Tilenol, enfim, de hepatites medicamentosas.
Então existem várias patologias que podem vir em consequência do uso inapropriado de medicamentos. Então, sempre com a prescrição médica e sempre conversando. O corticoide é muito interessante conversar com o médico sobre isso. Eu estava uma vez conversando com colegas otorrino e colega dermato, muitos não sabiam sobre osteonecrose. E eu falava assim, olha, é uma consequência grave, principalmente de paciente jovem, muitos têm que fazer prótese de quadril, uma coisa assim. Pô, eu nem sabia que a minha dosezinha, a minha pomadinha que ele passava toda noite podia causar isso. Pode, tá? Então essa conversa é super interessante. E é muito mais interessante quando você vê pacientes jovens preocupados com isso, porque infelizmente osteonecrose, na sua grande maioria, é numa faixa etária de pacientes jovens, às vezes extremamente jovens, tá? Uma outra pergunta que teve aqui foi sobre a corticoide e doença autoimune. E a gente volta sobre aquelas condições que muitas vezes nós temos que utilizar o corticoide, risco e benefício. E aí a paciente pergunta se ela desenvolveu uma osteonecrose, se a única indicação seria a prótese ou se tem volta. Bom, olha, eu vou te falar que eu conto nos dedos uma ou duas vezes que eu vi osteonecrose sem tratamento sumir. Até me pergunto se era osteonecrose mesmo, se não era um diagnóstico diferencial, como osteoporose transitória do quadril, enfim. Mas normalmente a osteoporose é uma doença evolutiva. E na nossa opinião, como especialistas em quadril, é uma urgência. Ela tem que ser avaliada de forma rápida, para que alguma conduta seja feita. Tá? Ela tem consequências graves. É óbvio que a coisa não vai de um dia para o outro, mas que a coisa não pode ser assim, eu estou com uma osteonecrose aqui, depois eu vejo isso, eu vou tocar para frente. Muitas vezes esse tocar para frente, a gente perde a chance de tentar preservar essa articulação. Então esse é um outro recado. Então a live vão ter vários recadinhos assim para vocês. Tá? Então ela pergunta se é prótese ou se tem volta. Tudo depende. Depende do estágio que nós estamos de acometimento da cabeça, o grau de acometimento, a extensão do acometimento, se já tem o sinal que a gente chama de sinal de café, o sinal do crescente, que é aquela linhazinha abaixo da cartilagem, que já é um sinalzinho que, poxa, essa cartilagem ela vai acabar colapsando ali por causa da necrose, se já tem artrose, enfim, isso é uma série de coisas que vão determinar se é interessante a colocação da prótese ou não. Com relação a ela curar, é muito improvável, principalmente com diagnóstico etiológico, né, de causas vindo pelo corticoide. Tá? Na medicina a gente nunca pode falar sempre nem nunca, mas é muitíssimo improvável. Tá? Quanto tempo de uso de corticoide? Aquilo que a gente conversou. Tá? Existem alguns trabalhos que mostram com relação a semanas, com dose, enfim, mas na nossa prática, eu que atendo muito osteonecrose, eu vejo que muitas vezes pacientes com utilização de 4 ampolas por ano pode desenvolver, utilização esporádica de spray nasal. Então, eu não consigo determinar assim com clareza o tempo, mas é aquilo que vamos voltar. Risco e benefício. Tudo na vida é risco e benefício. Tem que pensar no positivo e no negativo, né? Uma paciente que teve neuropraxia do ciático, neuropraxia, para a gente explicar, neuropraxia é quando durante o ato da prótese de quadril, muitas vezes, em alguns casos um pouco mais específicos, como uma displasia do quadril, né? Aquela luxação que o quadrilzinho nasce fora do lugar, ou com uma cobertura não normal, ou pacientes que tiveram uma fratura do acetábulo ou do fêmur, que foram operados, pode ter uma alteração da anatomia desse nervo ciático e durante na realização da prótese quadril pode-se machucar esse nervo e aí a função do nervo, principalmente o ramo fibular dele, que é responsável pelo tornozelo levantar, se perde e tem um tempo para se voltar, por isso que é praxia. Praxia quer dizer que é um dano não permanente, tá? E o neuro, obviamente, do nervo ciático. Quando passa de um certo tempo, ela deixa de ser praxia e passa a ser uma lesão, muitas vezes, uma neurotimese ou uma axonotimese, que são lesões mais permanentes desse nervo, tá? E ela diz que ela fez a prótese de um lado e teve lesão no ciático, desenvolveu uma osteonecrose do outro lado, está aguardando para fazer a cirurgia, e se a utilização do corticoide tem
relação com desgaste do osso. Com certeza. Na verdade, não é nem desgaste. Vamos colocar de forma bem prática isso aí. O corticoide, por ser hormônio, ele tem uma função que ele altera o que a gente chama de turnover. O que é isso? É a formação de osso. Então, a qualidade óssea, ela muda. O paciente ele tem um osso mais frágil. Tá? Então, uma das consequências é justamente essa, tá? Que pode ser uma porose, vamos pensar assim, né? Uma fraqueza desse osso. Tá? E na articulação do quadril, além do evento no osso, nós temos os eventos relacionados à alteração da vascularização. Então, existe uma diminuição, um entupimento, uma alteração dos vasinhos que chegam na cabeça do fêmur, que vão irrigar essa cabecinha do fêmur, e ela tende a morrer, esse osso tende a morrer. Tá? Uma outra coisa também é que o corticoide, ele tem alguns pacientes que têm uma sensibilidade maior. E aí nós temos já estudos com fatores genéticos que têm de predisposição para isso. Então, essa alteração de osso, alteração da cartilagem, tem muito também de predisposição do paciente, que é uma coisa intrínseca, o paciente nasce com essa alteração. Com relação à cartilagem, o corticoide, a gente vê muitas vezes o paciente falar assim, eu fiz uma infiltração na minha articulação com corticoide. Corticoide, e já tem trabalhos que mostram que ele leva uma coisa chamada apoptose. O que é isso? Ele leva uma morte do condrócito, da célulazinha da cartilagem. Então, na minha opinião, tá, corticoide não, vou repetir, não deve ser utilizado na articulação. Porque sim, ele leva a alterações de cartilagem. Mas eu estava com uma inflamação, uma sinovite, eu fiz o corticoide e melhorou. Sim, ele vai melhorar, a função dele é essa. Agora, qual o preço para isso? Então, esse pensamento que é importante. Tá? Hoje nós temos medidas biológicas que podem ser tão eficazes quanto o corticoide e já existem trabalhos para isso dentro da articulação que podem ser utilizados. Tá? Então, o corticoide tem essa alteração. Então, no osso, na cartilagem e é uma coisa que muitas pessoas esquecem, dos tendões. Tá? O corticoide, por ser um hormônio, ele altera um hormôniozinho chamado GH, que é o hormônio do crescimento. E, vamos dizer, a partícula mais importante do GH, que é a somatomedina C, que é o IGF-1, ele atua direitinho nos tendões, fazendo a produção de colágeno, tipo 1 e tipo 3. Então, quando você tem um aumento, um uso inapropriado do corticoide, você diminui a formação do GH e do IGF-1, que é um outro hormônio, o seu tendão ele fica mais fraco, o seu músculo ele fica mais fraco, então ele fica suscetível a lesões também. Então o que a gente está entendendo é o seguinte, o corticoide feito de forma inapropriada, ele pega osso, cartilagem, tendão e músculo. Então você imagina isso para uma articulação do quadril, tá? Então não quer dizer que, vou repetir, mas não pode ser utilizado nunca. Eu tô com uma artrite reumatoide na fase aguda e meu médico indicou eu fazer o corticoide. Risco e benefício, sabe? Risco e benefício. Na prática é isso, doença autoimune, doenças mais complexas no sistema, como artrite psoriática, artrite reumatoide, espondilite, transplante, insuficiência renal crônica, enfim, uma série de coisas tem que fazer o uso do corticoide, não tem jeito, tá? Uma paciente me perguntou sobre a utilização de um medicamento chamado Humira, né, que é o Adalimumab, é bem estranho de falar, né? Adalimumab, que é o Humira, né? Que na verdade é um medicamento utilizado nas patologias inflamatórias, ele vai atuar no fator de necrose tumoral, que é um fator uma citocina, vamos dizer assim, que é deletéria, né? Que faz degradação tanto de cartilagem quanto de outros fatores enzimáticos do nosso organismo. Eu procurei literatura, não tem nenhum relato sobre isso, tá? Não consegui achar nenhum relato. É óbvio que isso aí pode acontecer, tá? Mas eu não vi na literatura nada sobre isso, mas respondendo a pergunta da paciente, tá? Corticoide sim, corticoide tem milhões de trabalhos. Um outro paciente me colocou aqui, foragem após necrose por corticoide.
Então esse paciente teve uma osteonecrose, foi indicado uma foragem com osteonecrose por corticoide e ainda está com dor. O que pode ser? Aí vamos discutir um pouquinho. Então, para esse paciente ter sido indicada a foragem é porque não havia colapso da articulação, tá? E aí vamos voltar a um vídeo que eu tenho no YouTube, que é o seguinte: ressonância é 100% para me dizer se tem colapso ou não tem na cabeça femoral? Não, não é, tá? Então, tem até uma outra pergunta sobre isso, pode ser que eu fique meio prolixo aqui, voltar nessa pergunta, mas vamos tentar entender o raciocínio aqui. Se o paciente ele tem dor, tem limitação nessa articulação e tem a necrose, quando você faz a foragem, você descomprime aquela área ali, normalmente o paciente melhora. O que acontece na prática é que muitos pacientes que persistem em dor após um procedimento por foragem, a gente tem que pensar em 3 pontos básicos. Primeiro, a foragem foi no ponto certo? Segundo, esse paciente por algum motivo não desenvolveu uma coisa que a gente chama de sinovite do quadril ou derrame articular, começou a aparecer muito líquido na articulação, isso aí cria um processo inflamatório com dor? E o terceiro ponto, será que esse paciente não tinha colapso mesmo? Então, a foragem, ela tem que ser muito bem indicada e muito bem realizada para que se tenha resultados positivos do intuito de preservação. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer só um furinho aí para descomprimir. Mas será que a indicação é essa? Será que o paciente está avisado que as consequências, o que pode acontecer quando aquilo não dá certo? Tá? Então, as minhas opções, nesse caso, para esse paciente que me mandou, seriam mais ou menos essas. Tá? Terei que avaliar, com certeza. Eu tive um caso recente de um paciente que veio para mim, tá até nesse vídeo, um paciente que veio para mim com um laudo de ressonância, e ressonância que não apresentava colapso. Só que uma clínica de dor, de limitação, e eu falei para ele, olha, você tem osteonecrose, mas na minha opinião você tem colapso. Mas o laudo não diz nada. E ele tinha ido num outro colega, o colega tinha indicado foragem, olha, eu acho que a tua indicação é prótese, mas, enfim, vale a pena você pensar e tá. Ele decidiu fazer comigo e falou, olha, eu queria fazer a foragem, independente da sua opinião, eu queria fazer foragem, porque eu quero preservar minha articulação. E eu sempre faço foragem, principalmente nesses casos, associado a uma artroscopia. Então, eu fiz a foragem, fiz a artroscopia do quadril, quando eu fiz a tração e busquei a cabeça femoral, ela já tinha depressão. Então eu tiro fotos, gravo aquele segmento da artroscopia e mostro para o paciente no pós-operatório. Olha, infelizmente, a clínica é soberana. Então o laudo da ressonância é muito legal, às vezes para o convênio, para o auditor, que nem é ortopedista, nem é médico, para liberar a cirurgia. Agora a clínica é soberana, você tem colapso. Então muito provavelmente num tempo curto aí, eu não posso te precisar quando você vai evoluir para prótese. E não deu outra, em 4 meses eu estava botando uma prótese de quadril nele. Tá? Então essa indicação tem que ser muito precisa e eu uso alguns artifícios para avaliar melhor essa articulação e ter mais certeza que eu estou fazendo a foragem num quadril que é realmente viável para preservação. Então eu estava uma vez conversando num grupo lá no meu quadril, eu até falei, será que muitos pacientes que fizeram a foragem que não deu resultado, será que eles estavam no estágio certo para se fazer a foragem? Então a artroscopia, na minha opinião, acaba sendo um ponto positivo aí para estadiamento, né, para avaliar se a cartilagem é mesmo viável. Então a outra pergunta, que é muito interessante, que eu tenho muito no consultório, ele é o paciente HIV positivo e descobriu osteonecrose. Não fiz uso de corticoide. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Eu tenho alguns amigos infectologistas que me mandam pacientes soropositivos, né, para o HIV. E o que eu vejo são algumas características básicas, tá? Primeira coisa, esses pacientes com osteonecrose, a evolução desses pacientes é muito lenta. Então eu tenho um paciente que eu trato do ponto de vista conservador, acredito se quiser, porque o paciente não quis fazer a cirurgia, há uns 6 anos. Ele faz ressonância todo ano, ele não tem clínica, não tem nenhuma alteração clínica, ressonância mantida, ele faz sempre no mesmo lugar, sem alterações evolutivas, tá? E as possibilidades que nós temos para osteonecrose nos pacientes soropositivos para HIV estão relacionadas muitas vezes à utilização dos antirretrovirais, tá? E uma outra coisa muito interessante
é que existe a formação de anticorpos específicos que vão levar a uma alteração chamada vasculite. O que é isso? É uma inflamação da parte de dentro dos vasos. Isso pode levar a um fechamento do vaso e uma interrupção daquele sanguezinho que vai para a cabeça do fêmur. Então, uma das causas, além do antirretroviral, também são essas vasculites, que podem acontecer nos pacientes, não só com patologias reumatológicas, mas também com os pacientes HIV positivos, tá? Então, é possível sim, e existem muitos casos. Tem osteonecrose e meu médico indicou o tratamento com muletas. O que você acha disso? Bom, eu não vejo espaço, mesmo esse paciente que decidiu não fazer o procedimento, eu não vejo espaço para tratamento conservador de osteonecrose de quadril. Então eu falo, repito, é uma doença progressiva, é uma doença que tem vamos dizer assim, um jeito ruim de alterar a qualidade de vida dos pacientes, principalmente os pacientes jovens. Você vê, quando você dá esse diagnóstico e dá o prognóstico ao paciente, você sente que aquele paciente dá uma caída na sua frente, sabe? Então é uma coisa muito ruim, tá? E eu digo o seguinte, osteonecrose, se a gente consegue pegar numa fase inicial da osteonecrose e que a gente tenha certeza que não há colapso, seja pela ressonância, pela radiografia, pela tomografia, enfim, que seja, pela clínica do paciente, tem que tratar. Tem que tratar. E, na minha opinião, a foragem ou a descompressão é o grande tratamento para essa fase sem colapso. Tá? Com uma forma de quê? De prevenir ou de tentar protelar ou evitar, enfim, o que seja, evolução para uma artrose do quadril. Porque quando você tem um colapso, você altera a mecânica normal dessa articulação. Esse paciente acaba desenvolvendo artrose. Então, na verdade, a artrose é uma consequência da osteonecrose que evoluiu. E o que a gente quer evitar é justamente isso. Eu tenho um paciente meu, um colega médico lá de BH, que ele já está com quase 15 anos de foragem. Então, eu acho que no estágio precoce tem resultados bastante interessantes. A gente pode conversar sobre alguns nuances com relação à foragem que hoje em dia eu tenho realizado, mas que com certeza tem resultados interessantes, vale a pena. Agora, tratar com muleta não é tratamento. Tenho osteonecrose e dor no quadril direito. Meu médico indicou foragem, mas estou receoso de não dar certo. É mais ou menos aquilo que a gente acabou de conversar, né? Na verdade, eu acho que toda vez que você indica uma cirurgia para o teu paciente, é a minha opinião, você tem que pesar o que você pode trazer de benefício para esse paciente. Porque operar por operar, pelo amor de Deus, né? Não tem o menor sentido, entendeu? Então, o que eu posso agregar de positivo para o meu paciente? Será que eu posso beneficiá-lo de alguma forma, melhorar a qualidade de vida, protelar, evitar a evolução para uma artrose, enfim? Então, eu acho que se você escolher o teu médico, a conversa ela tem que ser muito franca, muito aberta. Não tem como você ir para uma cirurgia na dúvida. Às vezes eu pego alguns pacientes e falo, doutor, eu vim aqui para ter uma outra opinião, enfim, tá? Eu vim aqui porque eu fui indicado a botar uma prótese no meu quadril. Eu falo, tá bom, mas por quê? Não sei, ele chegou, viu meu laudo, disse que eu tenho um problema no meu quadril, que é esse que causa a minha dor, e que eu tinha que botar uma prótese, já foi pedindo meus exames pré-operatórios e falou que a gente ia operar logo. Eu falei, mas você sabe qual é a prótese que vai utilizar? Você sabe por quanto tempo você vai andar de muleta? Se você não vai andar muleta, como é que você vai ser a sua recuperação? O seu trabalho, se você vai fazer musculação, se não vai fazer, como é que está a tua força muscular? Uma série de coisas. Você conheceu o seu médico, você criou uma empatia pelo teu médico. A relação médico-paciente é isso. Então, nesse caso em particular, se foi indicada a descompressão pelo colega, eu acho que esses vários aspectos têm que ser avaliados. Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos a internet, né, o Dr. Google aí, obviamente com algumas informações meio estranhas, mas com muita informação positiva para você dialogar. E lembre-se sempre de uma coisa, quando você conversa com seu médico, questiona seu médico algumas coisas, e não tem como ele ficar chateado contigo achando que ele está duvidando, você está duvidando dele. Na verdade, você quer ter informações sobre a sua doença. E eu normalmente, somente em casos extremos, eu indico uma cirurgia na primeira consulta. Eu explico tudo, explico as possibilidades, falo para o paciente, agora você vai para casa, pensa no que eu te falei, conversa com a tua família, entendeu? Tenha dúvidas,
Eu dou meu site, dou meu YouTube, Instagram, enfim, o que seja. Tenha dúvidas e volte com dúvidas. Porque se você decidiu operar, é uma mudança muito grande na tua vida, entendeu? É uma decisão muito, muito importante. E a outra coisa, você tem que conhecer o teu médico. É uma relação muito forte. Você está colocando o teu quadril, a tua vida na mão do anestesista dele, no teu médico. Então, quer dizer, você tem que investigar isso é super importante. A gente vê algumas coisas hoje em dia que são complicadas, entendeu? Então, cara, Bruno, mas todo o médico tem uns casos que às vezes não dão tão bem. Sim, isso é óbvio, tá? Mas o que a gente tem que entender é conhecer o médico, ver a competência desse médico, quanto ele está inteirado pelo que está acontecendo, né? Com o que está no mundo, com o que ele consegue transmitir de positividade para o paciente. Então, nesse caso em particular, eu digo ao paciente, volte no colega, converse com ele, veja por que ele está indicando a descompressão, o que pode dar certo, o que pode dar errado, se não der certo, o que tem que fazer, enfim, uma série de coisas. Não tem como eu, numa pergunta, dizer se... Também não é a ideia da live, nem vou fazer isso porque é antiético. O que você acha da foragem? Olha, aquilo que eu falei, eu acho a foragem uma técnica super interessante. Para a gente entender um pouquinho sobre a foragem, é muito interessante contar a história da foragem. A foragem ela foi descrita por Ficcat em 1972, eu acho, alguma coisa assim, em que ele viu uma alteração na cabeça do fêmur do paciente e ele fez a técnica de fazer um pertuito, né, um furinho até lá, limpar aquilo ali que a gente chama de curetar, pegar uma colherzinha e limpar aquilo ali e colher material. Então ele usou aquilo ali como biópsia, sabe? Então ele colhia aquele material e mandava para biópsia, para ver se era algum tumor ou alguma coisa. E ele começou a perceber que muitos desses pacientes, quando ele fazia o acompanhamento no pós-operatório, com radiografia, né, mostrava que aquela lesão tinha melhorado. Então, quer dizer, a vida, né, a medicina é uma coisa muito engraçada nesse sentido. Ele foi para uma coisa e acabou criando uma solução interessante para se tratar a osteonecrose nos casos iniciais. Tá? Mas só que a medicina foi evoluindo, né? Então hoje em dia nós temos as foragens. Antigamente se fazia uma foragem com um pertuito, um túnel bem grande. Lá no meu site tem isso. Era um canalzinho bem grande, a gente usava uma broca, que é a chamada broca de DHS, né? E os trabalhos modernos mostram que furos menores, às vezes percutâneo, quer dizer, sem fazer incisão importante da pele, né, do paciente, tem efeitos com relação a diminuir essa pressão dentro da cabeça do femoral, igual aquele buraco que se fazia antes, tá? E além disso, hoje em dia nós temos as técnicas biológicas associadas. A gente conversou sobre isso na live do meu quadril. Tem um trabalho que, na verdade, na minha opinião, é o grande divisor de águas quando as pessoas vêm discutir para mim, isso não tem trabalho de literatura. Tá bom, não tem não. Então, continuo acreditando nisso. Um trabalho de 30 anos em que um colega pegou pacientes sem colapso, percebam bem a historinha, sem colapso dos dois lados. Então, ele tinha uma osteonecrose bilateral sem colapso, que é um estágio top para a gente fazer a foragem. De um lado ele fez a foragem convencional, a descompressão, e do outro lado ele fez essa mesma foragem, só que ele enxertou aquela região com medula óssea, que popularmente é chamada de célula-tronco, tá? E o que ele percebeu depois de um tempo de segmento irrisório, 30 anos, acompanhando esses pacientes? Que o lado que ele fez o tratamento com a técnica biológica teve um percentual muito menor de evolução para a prótese, quando comparado à foragem convencional. Então, a medicina ela evolui e a gente tem que entender se essa evolução ela cabe como uma forma de ajudar nossos pacientes. O que eu vejo na minha prática é que a terapia biológica, o enxerto bem utilizado, bem localizado, tem resultados bastante interessantes, tá? Então essa é a concepção, não só minha, mas como no nosso grupo, sobre a foragem. Então eu acho sim que a foragem é uma técnica que tem que ser sempre, ter a nossa carta na manga, obviamente com algumas variações, que é o que a gente realiza, e rezar para pegar esses estágios iniciais, tá? Que são bastante interessantes para poder melhorar o nosso paciente. Sabe, eu digo o seguinte, uma frase que a gente faz um curso sobre isso, né?
e que o colega ele coloca muito bem da seguinte forma. Eu acho que isso aí vocês podem pensar, voltando ao dipirona, né? O uso contínuo. Não é o remédio, não vai ser o remédio que cura a gente. Quem nos cura são as nossas células. Então, se a gente estiver tratando bem as nossas células, colocando as nossas células no lugar certo, na função certa, a gente tem grandes chances de curar. Então, quem nos cura são as nossas células. Pode ter certeza disso, tá? E a outra pergunta que tem aqui, tenho 29 anos e osteonecrose. Meu médico disse que teria que fazer uma prótese, mas não aconselha pela minha idade. O que você acha? Bom, eu acho que não... A gente já conversou isso milhões de vezes. Eu tenho vários pacientes aqui que realizaram prótese comigo. A Delma, a Marlene, a Rogéria. Vi outros pacientes aí que eu não vejo o menor sentido nisso. Sabe? Então vamos voltar à historinha dos 60 anos de idade. Então, isso aí, ó. A Nubinha colocou, fiz ATQ com 28 anos no Rio Grande do Sul, artrose severa. Então vamos voltar para a historinha. A historinha é o seguinte, naquela época, quando começou com Sir John Shirley, fazendo a prótese quadril, as próteses tinham uma sobrevida muito pequena e não tinha follow-up, não tinha segmento para aquilo ali. Então, através de trabalhos, chegou à conclusão que com 60 anos seria uma idade ideal para se fazer uma prótese quadril. Tá? Então, eu sempre faço a pergunta para o paciente da seguinte forma. Quando ele me pergunta assim, doutor, mas você acha que eu sou muito jovem para fazer prótese quadril? Aí eu faço assim, ó, é o seguinte, você está com 28 anos. Então eu vou fazer o seguinte para você. Você volta agora, daqui a 32 anos, para a gente fazer uma prótese quadril. Mas doutor, eu não consigo fazer nada agora. Vamos relembrar um pouquinho aquela minha live de semana passada que está aqui no meu IGTV, sobre atividade sexual e prótese quadril. Vamos voltar àquilo ali, aquela mesma questionamento que a gente fez. Eu não consigo fazer nada na minha vida. Eu não consigo, né? Não consigo ir ao shopping, eu não consigo fazer academia, eu não consigo ter atividade sexual, eu não consigo nada. Como é que você me fala para eu voltar daqui a 60 anos? Não. Essa é a questão de quando se escolhe esperar para ver o que vai dar no futuro. Então, se você acha que você aguenta 32 anos, ótimo, tá? Se não, indicação é prótese, independente da tua idade, tá? Então eu falei na live lá do meu quadril, eu tenho paciente de 16 anos de prótese quadril, como eu tenho pacientes de 93 anos de prótese quadril eletiva é o que eu digo, não é fratura. Então não existe idade mínima, não existe idade máxima, existe o quê? Busca de qualidade de vida. E aí, voltando à live que a gente fez, que a Júnia colocou muito bem, aqueles pilares da qualidade de vida, né? Que é você ter a sua diversão, você poder ter a tua família, poder ter o teu emprego, fazer a tua atividade profissional com qualidade e a tua parte do prazer, da atividade sexual. Então, se tem alguma coisa que está perdida aí, você não está vivendo, você está tocando para frente. Então, a minha opinião para paciente é o seguinte, eu acho que você está perdendo tempo. Então, vale voltar com um colega, conversar com ele sobre discutir, eu acho que voltando ao que a gente conversou, discutir de forma bastante tranquila, bastante transparente sobre a possibilidade de fazer a prótese quadril. E se ele achar que mesmo assim não é interessante, procure uma outra opinião, entendeu? Eu acho que isso... E aí, Thiago, tudo bem? Eu acho que é super interessante isso, tá? Porque a prótese quadril ela não é o fim do mundo, tá? Eu só acho que ela tem que ter uma indicação precisa. Então, se o paciente está limitado, poxa, eu acho que nós temos hoje tipos de próteses que eu acho que vale a pena discutir. Nós temos a cerâmica poli, que o poli evoluiu muito. Nós temos acessos diferentes, vamos fazer uma live sobre acesso cirúrgico, que dão até mais estabilidade para o paciente. Então, eu acho que vale a pena uma discussão. Eu acho que você deixar de viver, porque o colega não acredita que uma prótese quadril pode ser realizada em um paciente de 28, 22, 20 anos, não tem o menor sentido. É aquele negócio. Mas qual o problema de se fazer uma prótese paciente jovem? Nós temos uma live só sobre prótese paciente jovem lá no YouTube. É óbvio que o paciente jovem ele tem uma demanda muito maior do que o paciente com mais idade.
Então essa prótese ela tende a gastar mais rápido, tá? Então esse é o grande problema. Os outros problemas são similares na prótese no paciente jovem e no paciente com mais idade, que seria infecção, trombose, luxação, enfim, tudo isso que faz parte. Mas só que esse foco hoje em dia, que é muito importante dentro da indústria, com relação à sobrevida de implante, então cada vez mais nós temos utilizado prótese em pacientes mais jovens. Então nós temos as próteses de cera e cera poli aí com sobrevidas bastante interessantes, tá? Então eu não vejo, sinceramente, o fator prótese ser um impedimento, tá? Eu só acho que tem que discutir com um colega se ele se sente à vontade de fazer a prótese. Ninguém é obrigado a fazer, nenhum cirurgião é obrigado a fazer prótese quadril, então tem que se sente à vontade de fazer. E aí depois ele se sentir à vontade de fazer, tá bom, mas vamos discutir aqui qual implante, né? Qual a prótese que a gente vai utilizar? Cerâmica poli, cera. Você vê, nos Estados Unidos se faz muita cera poli, na Europa se faz mais cera, enfim. Na Coreia do Sul tem vários trabalhos também de cera. E o que eu vejo na prática é que as duas são bastante interessantes, tá? Porque as duas têm os seus problemas também, mas o que a gente vê são problemas muito pequenos, tá? Um paciente recentemente, eu acho que foi no consultório de quarta-feira, que eu estava na Barra, me perguntou sobre a Resurface, que é uma prótese de metal. Bom, eu quando estava na minha formação, eu cheguei a fazer algumas próteses de Resurface, depois teve a prótese que a gente fazia, teve uma alteração lá pelo FDA, e aí ela foi recolhida. Tem até uma série, eu vou me lembrar dessa série, que passou no Netflix, que fala sobre a prótese metal, uma prótese da Depuis, se eu não me engano. E os resultados são bastante interessantes. A minha questão sempre é o seguinte, a gente vai ter uma prótese de metal articulando com outro metal, tá? Isso forma, de certa forma, em algum tempo chamado debris. Debris são pequenas partículas, tá? Que ficam na articulação. Esses debris, eles são absorvidos por uma célulazinha chamada macrófago. Ele vai lá e come aquele debris. E aquele debris, ele vai parar em algum lugar, tá? Então, alguns trabalhos mostraram que pacientes com um tempo de segmento acima de 5, 10 anos apresentavam um depósito de metal, oriundos, obviamente, dessa prótese de implante, no fígado, por exemplo, tá? E a gente queria tentar entender que tipo de consequência esses depósitos nos tecidos podem acarretar, porque isso é um corpo estranho. Nesse próprio documentário, um nível alto de um determinado metal pode levar a alterações do sistema nervoso central compatíveis com Alzheimer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Muitas vezes a gente discute, a discussão com um colega, com um paciente foi justamente essa, porque se fala muito, a prótese metal é uma prótese legal para paciente que faz exercício, né, atleta. Então, eu tenho até um paciente meu de jiu-jitsu, que é professor de jiu-jitsu, que tem uma metal. Tá bem, tá? Mas é aquele negócio, a gente fica pensando sobre isso, sabe? Ele faz o controle, tá tudo tranquilo, mas eu, por exemplo, hoje em dia, eu não sei, eu fico meio assim com a prótese metal, sabe? Eu queria ter mais estudos para entender como é que vai ser essa alteração para o futuro, né? E quem já fez revisão, operação enganosa, isso mesmo, Amanda, perfeito, operação enganosa, vale muito a pena ver. Essa parte, né? Temos outras partes de outras patologias lá, mas essa parte da operação enganosa é muito interessante. Legal, obrigado, Amanda. Em contrapartida, voltando no negócio de série, eu falei até da última live, o Andy Murray fez uma live para Amazon Prime, em que ele mostra a história dele com artrose de quadril. Andy Murray é um tenista, tá? Do alto escalão, e que ele tinha uma artrose de quadril, e a luta dele com terapias biológicas na articulação, fisioterapia, trabalho biomecânico, ele conseguia ter alguma performance no jogo, mas com muita dor, sabe? A consequência era muita dor, você via no semblante dele, é um documentário muito interessante, e ele acabou fazendo uma prótese de quadril com uma prótese metal, voltou a jogar tempo depois, se não me engano, 3 meses, 4 meses depois, sendo campeão do torneio de duplas.
Então, existe o lado positivo e existe o lado negativo, como qualquer procedimento cirúrgico, tá? Mas aí voltando, como eu já fiz algumas revisões de prótese metal-metal, e é uma coisa bastante complicada. E uma outra contraindicação que eu vejo, principalmente no sexo feminino. Mulher em idade fértil, na minha opinião, não tem sentido fazer uma prótese metal-metal pelo risco que nós temos desse metal ficar em depósito e depois esse debris, cada paciente venha a engravidar, passar para o feto, né? Então a gente não tem, eu particularmente não indico, tá? A Ana Patrícia, agora eu vou começar a responder algumas perguntas aqui, que aí foge um pouco, acabam fugindo um pouco da osteonecrose. Acho que a gente já conversou bem sobre a osteonecrose. Se tiver mais alguma dúvida, me pergunta a partir de agora. Está dizendo que tem coxartrose, um médico indicou cabeça metálica, acetábulos com furos não cimentados, polietileno, com rebote. Ana, olha só, eu não vou discutir se a indicação do colega está certa ou não. A indicação é do colega, é o teu médico. Eu, particularmente, utilizo somente prótese cera-cera ou cera-poly high cross-linkage, independe da idade, tá? E normalmente eu utilizo próteses não cimentadas, tá? Em casos específicos eu utilizo a prótese cimentada, que é a prótese de Exeter, que é a prótese que, na minha opinião, junto com a prótese da não cimentada, são as próteses que demonstram sobrevida no mundo e em casos bastante específicos. Essa é a minha opinião, qual é a melhor prótese para mim, são essas, tá? Isso é o que eu utilizo. Mas é uma coisa que tem que conversar com o colega, tá? Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui sobre prótese. O Thiago colocou, 34 anos, foi a melhor decisão da minha vida, sem dores, me arrependeria se não tivesse feito. É isso aí. Não tem muito o que discutir. É óbvio que a gente tem resultados positivos na prótese quadril que beiram 96%, 97% dos casos. Existem alguns casos que não temos resultados tão interessantes. A gente vê aí, não só meu, outros pacientes, de outros colegas, enfim. Mas é uma situação muito pequena, tá? E normalmente, esses casos que eu vejo na prática são pacientes que ou evoluem com infecção, tá? Que é uma complicação, na minha opinião, a pior complicação de uma cirurgia, qualquer cirurgia, né? Seja ela ortopédica ou não, tá? Ou pacientes que desenvolvem instabilidade, que é a luxação recidivante, ela fica acontecendo direto após uma prótese quadril. Isso eu acho que são duas coisas muito ruins, tá? Com relação ao paciente desenvolver a trombose, muitas vezes o tratamento é clínico e melhora, tá? E com relação à praxia do ciático, como a gente conversou no início, é uma complicação muito rara, tá? E na prática, a maioria dos casos é praxia mesmo, quer dizer, ela tende a voltar. É meio complicado no início, mas tende a voltar, tá? Mas ela fica mais restrita a paciente às vezes com comorbidades, né, com displasia do quadril, como eu já expliquei anteriormente, né? É verdade que a cirurgia de prótese só se faz 2 vezes? Não se faz 2 vezes, você pode fazer quantas vezes for necessária. É óbvio que cada vez que a gente faz uma revisão, que eu vejo na minha prática, tudo que eu falo aqui eu vejo na minha prática, tá? Eu não estou falando dos outros, falando o que eu faço. É que o resultado clínico, tá, tende a não ser tão interessante quanto a cirurgia primária, tá? Mas se tiver que fazer, eu tenho que fazer. Então, por exemplo, um paciente que botou uma prótese quadril, tá com 40 anos, com 50 e poucos anos, a prótese só queima, mas ele caiu e fez uma fratura ao redor do fêmur. Eu tenho um paciente recente, eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso, fratura periprotética. Fazer o quê? Tem que revisar, né? Tem que trocar aquela prótese por uma outra prótese, tá? E aí isso independe. É óbvio que quando a gente faz uma cirurgia de prótese quadril, a gente faz uma cirurgia para ser única, né? Para não ter outra, né? Então a gente tenta escolher o melhor implante, o melhor acesso, o melhor pré-operatório. A gente tem uma live aqui sobre atividade física e prótese quadril que vale para todo mundo que vai fazer prótese ou que já fez prótese e está meio assim de fazer exercício físico, vale a pena ver, tá? Então a gente tem que fazer essa avaliação sempre de pré e pós-operatório. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui.
O que tomar para amenizar as dores da osteonecrose? Na verdade, na minha opinião, Selma, os medicamentos vão ter poucos efeitos, né? Eles vão ter efeitos paliativos. Quando se você tem um diagnóstico de osteonecrose, você tem dor, a tua indicação é cirúrgica. É aquilo que a gente conversou. Infelizmente, não tem muito o que correr em relação a isso aí. Qual é o custo de uma prótese? Depende da prótese, depende do caso, depende do hospital, depende de uma série de coisas. É verdade que a cerâmica tem mais incidência de quebra? Na verdade, isso é uma pergunta bem interessante. Na verdade, a cerâmica ela teve uma evolução. E a chance de quebra hoje em dia de uma cera-cera é de 0,0001%. Então é muito difícil. Eu até mostrei na aula que o meu quadril deu sobre revisão de prótese, uma cera-cera quebrada para um acidente de carro. E o grande ponto da cera-cera quebrada, das cabeças de cerâmica quebrada, é que ela quebra como se fosse um cristal em vários pedacinhos. Então ela vai impregnando no tecido. E às vezes é difícil limpar isso tudo, sabe? Mas eu digo o seguinte, uma cera quebrada às vezes é um pouco mais fácil de fazer do que um metal, quando faz o que a gente chama de metalose. Eu tenho até uns vídeos para colocar, mas eu acho que aquilo ali parece um petróleo mesmo saindo da articulação do paciente. Mas isso pode acontecer na outra geração da cera tinha uma maior incidência, hoje em dia muito menos. Uma outra coisa que acontece na cera também é raro, mas pode acontecer, é um barulho que se faz quando se mexe a articulação do quadril, tá? Na prótese cera também não é um evento comum, é muito ligado a posicionamento do implante, da versão, né, do posicionamento do acetábulo, enfim, mas são as duas, vamos dizer assim, duas complicações inerentes, né, relacionadas somente à prótese cerâmica, tá? As próteses da Zimmer são boas? Sim, as próteses da Zimmer são boas. Alguns médicos dizem que uma prótese dura no máximo 30 anos. Nós já temos trabalhos na literatura com a prótese de Exeter e a prótese de Coreio com 35 anos. Tá? É óbvio que quando a gente fala de prótese de quadril, vamos voltar um pouquinho sobre isso aí, é uma coisa que muito paciente questiona. Na verdade, o que a gente considera uma prótese boa? Tá? É uma prótese que em 10 anos de acompanhamento tem um índice de sobrevida que chega perto de 100%, muito perto, tá? Estou com 99%, 100%, enfim, tá? Então, existe um trabalho que foi feito lá no Reino Unido, avaliando várias próteses, no qual eles fazem essa avaliação do ponto de vista de segmento, tá? E eles começam a determinar qual o tipo de prótese mais interessante ao longo de cortes, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então é mais ou menos assim que eu particularmente acabo escolhendo a prótese que eu decido para o meu paciente. Então, por exemplo, como é que é mais ou menos a história? Vamos dizer que eu estou no meu consultório, chega um fornecedor de material e fala assim, Bruno lançou uma prótese, vou chutar, na Itália, que é uma prótese nova, maravilhosa, cerâmica, o design, não sei o que lá. Primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte, pô, legal, maneira essa prótese. Me diz aí, qual o tempo de segmento que vocês têm nessa prótese? Normalmente é assim. Você tem algum trabalho de pelo menos 10 a 15 anos de segmento? Não. Então, o que eu quero te explicar é o seguinte, nem tudo que é novidade, tá? No que diz respeito à prótese, é melhor do que nós já temos. Isso é sempre importante frisar, tá? Porque às vezes eu já tive alguns pacientes que perguntaram, Bruno, eu tenho uma prótese aí que é a última, lá nos Estados Unidos foi lançada. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque o que a gente precisa para definir uma prótese boa chama-se tempo de segmento. Sempre. Olha, daqui a pouco a gente já está acabando, eu vou responder algumas perguntas aqui. Indicar a fisioterapia depois de uma cirurgia de descompressão da cabeça do fêmur? Sim. Voltando à nossa live sobre atividade física e prótese, que pode ser qualquer cirurgia de quadril. Se você não tem um invólucro muscular forte, competente, biomecanicamente competente
para proteger a tua articulação, ela continua sofrendo, tá? Então, as coisas são sempre somadas. É o que eu sempre falo, uma cirurgia de quadril, independente se é uma descompressão, uma artroscopia, uma prótese, ela tem vários... É um grupo que faz parte. Sou eu cirurgião, meu anestesista, meu auxiliar, que é um colega cirurgião de quadril, minha instrumentadora, o meu instrumentador, o colega fisioterapeuta que trabalha no pré e no pós, o educador da parte de educação física que faz o retorno desse paciente para a musculação, fisioterapeutas que trabalham a biomecânica nas cadeias musculares, enfim, não é sozinho. E te digo mais, hein, na sua pergunta, quando se faz uma descompressão no quadril, que é uma técnica biológica, uma avaliação multidisciplinar do padrão inflamatório sistêmico e hormonal desse paciente é de suma importância para o resultado. Tá? Indicado fisioterapia, essa aqui eu já respondi, qual é a melhor prótese, 17 anos, é aquilo que eu falei, na minha opinião, cera poli. Com relação ao fornecedor, né, ao implante, isso é muito complexo, na verdade, o cirurgião ele tem que ter esse entendimento que eu acabei de falar agora, e muito mais do que isso, ele tem que ter um treinamento naquele tipo de implante. Também não é ter aquele negócio, eu quero que você faça a prótese de Exeter. Tá bom, mas eu nunca fiz a prótese de Exeter. Pode dar problema, porque não adianta você botar num cara que não sabe dirigir, para ele dirigir uma Fórmula 1, uma Ferrari. Você concorda, isso pode dar problema. Então, às vezes, você tem que ver qual a prótese que o colega usa, você investiga a prótese que o colega usa e você tira suas próprias conclusões. Hoje em dia é isso. Agora, não adianta dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Ou quem nunca dirigiu uma Ferrari. Pode ser que o cara demore um pouquinho para pegar no tranco. E você vai ser o quê? O primeiro tranco? Então, eu sei lá, esse negócio de forçar, porque eu vi a prótese de Exeter, tem que usar, não é muito assim. Eu acho que tem que conversar. Bom, amigos, eu acho que a ideia, a gente acabou se estendendo um pouco, a ideia é mais ou menos dizer o seguinte, o corticoide é uma droga, é um anti-inflamatório hormonal que tem sua indicação em casos bastante específicos, principalmente patologias que acometem a articulação do quadril, artrite reumatoide, espondilite, lúpus, insuficiência renal crônica, transplante, enfim, uma série de coisas, tá? E que não é só porque eu estou fazendo essa live que vocês não têm que falar com o seu médico, eu não vou utilizar. A questão não é essa, é sempre risco e benefício. Agora, lembre-se, automedicação. Eu tenho uma dorzinha na costa, as costas estão irradiando o papai, vou lá tomar uma dexacyclinorin, vou tomar um diprospam, vou tomar uma beta-30, vou tomar um corticoide. Isso não existe, tá? Eu tô com uma alergiazinha aqui, vou botar corticoide para dentro. Se não tiver prescrição e conversar, você pode ter consequências graves com relação a isso aí. Então tudo é risco-benefício, tá? O primeiro ponto. Então, não quer dizer que você não tem que tomar, tem que ser muito bem avaliado. Caso o risco-benefício seja entendido que tem que se fazer aquilo, a gente vai aguardar e caso tenha alguma consequência, o que é importante? O diagnóstico precoce, a atuação precoce, tá? Para que a gente tente evitar uma evolução para uma artrose dessa articulação e que tenha que no futuro fazer uma artroplastia do quadril, num futuro distante ou num futuro próximo, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E com relação ao uso do corticoide na Covid agora, na pandemia, que foi o foco disso aqui, tem que ter prescrição. Não é assim, eu vou tomar corticoide direto porque eu não vou ter problema no pulmão. Você provavelmente está fazendo uma automedicação errada e que pode ter consequências graves para você. Então não é assim, tá? Esse é o meu alerta para vocês, espero que isso tenha sido entendido aqui. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar pelas redes sociais. A próxima live, eu gostei desse modelo de live com as perguntas antes, eu acho que dá uma dinâmica maior aqui, que é difícil às vezes ficar lendo. Então esse que a gente vai priorizar. Vamos ver se semana que vem a gente faz uma outra live. Se vocês tiverem ideias sobre live, pode mandar aí pra gente, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.